Vamos, então. É isso aí. Vamos dar um zap, então, já que Gabriel tá com a mão na massa. É isso? Dá tempo? Dá. Que o Gabiru pediu para esperar. Pai do Senhor, Pastor Caio, sou Tiago Mendes, daqui da cidade de Manaus, seu conterrâneo. Há alguns anos eu escrevi para o seu site sobre uma dúvida que eu tinha sobre Soren Kierkegaard, Francis Schaeffer. Você me aconselhou a dar um salto de fé e, pela graça de Deus, hoje eu tenho vivido o evangelho puro e simples de Jesus, tenho andado com uma boa consciência, na liberdade da graça de Deus, mas também estou aqui para compartilhar a perda que nós tivemos. Um grande amigo seu, nosso, daqui da região, Dr. Felipe Dal, presidente da Rede Amazônica, da qual eu também sou funcionário, que faleceu anteontem, às vésperas de completar 88 anos. Esse homem nos deixa um grande legado de luta pelo desenvolvimento e pela preservação da Amazônia. Eu quero também aproveitar para lhe fazer uma pergunta. Como nós, como cristãos legítimos e autênticos, como filho de Deus, quais diz lá em Romanos, capítulo 8, podemos lutar para que ao mesmo tempo essa região venha se desenvolver de forma sustentável e ao mesmo tempo venhamos lutar pela preservação da nossa região, que claramente é dependente dos incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus e não temos nenhum modelo de sustentabilidade. Você, como alguém que nasceu aqui nessa região, sabe dos desafios que nós temos. Eu gostaria de ouvir uma palavra sua a esse respeito, nesse cenário de mudanças políticas, econômicas que estamos vivendo. Eu gostaria de ouvir de você qual seria uma das alternativas mais viáveis para que nós venhamos atravessar e superar esse momento que nós estamos vivendo. Um grande abraço, que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor. Ei, Tiago, obrigado, meu filho. Eu soube, me telefonaram quando o Dr. Felipe faleceu. Um mês antes tinha falecido o companheiro e sócio dele de TV Amazonas e de Rede Amazônica de televisão, um mês ou dois antes. Eles morreram até próximos e viveram, e foi uma das sociedades mais íntegras que eu pessoalmente já vi na vida. O Felipe capitaneava, era o grande empreendedor e era amigo do meu pai desde a infância. Você vê, meu pai faleceu em 2007, com 80. E o Felipe Dal faleceu agora com 88. Vocês vejam que eles tinham idades semelhantes. Meu pai, eu acho que era um ano ou dois mais velho do que ele. Foi meu pai que me apresentou ao Felipe. Foi o Dr. Felipe Dal que me levou para a televisão assim que eu me converti. E meses depois de converti. Ele ofereceu um programa de televisão pela terceira vez de graça ao meu pai. E meu pai disse que não sabia lidar com TV, mas que tinha um filho, que o Dr. Felipe conhecia muito bem das colunas sociais e policiais, que era eu, que tinha acabado de se converter e papai achava que eu tinha um dom para isso. Eu tinha 4, 5 meses, no máximo, de conversão. E aí ele disse, traga seu filho aqui no escritório. E me levou lá, na Rede Amazônica. O prédio era novinho, estava começando, tudo novo. E de cara ele gostou imensamente de mim. Ele sabia muitas histórias erradas a meu respeito, coisas que tinham acontecido, mas do tempo do erro. Não levou nada a sério e me disse o seguinte, eu quero te dar meia hora de graça todo domingo, de 6h30 às 7 horas da noite, e você paga com um capital só. Aí eu falei, qual é o capital? Ele falou, você todo ano me traga aqui alguém que tenha sofrido a mesma conversão que você sofreu e o seu contrato está renovado. Aí eu falei, doutor Felipe, eu só estou convertido há 4 meses, mas já tem centenas de pessoas que se converteram nesse período
então significa dizer que eu tenho um contrato aqui para sempre. Porque não vai parar de vir gente. Milhares e milhares, a cidade parava todo domingo à noite para ver aquele moço de 18 anos de idade pregando o Evangelho como se fosse uma pessoa adulta, velha e experiente. Isso era o que chocava. A veemência, a convicção e a lucidez do anúncio. E ficamos grandes amigos a vida inteira. Ele sempre me tratou como se eu fosse um anjo de Deus, de modo que eu sou muito grato a Deus pela vida dele, pelo legado dele, porque ele foi um dos amazonenses mais íntegros e dignos e modernos, visionário, que aquele estado produziu nos últimos 50, 60, 70 anos. Com certeza absoluta. O que vocês podem fazer aí? Uma das coisas que sempre me deixou muito zangado no Amazonas é o descaso do amazonense para com a floresta. O amazonense é um bicho muito, muito esquisito. O orgulho do amazonense é ter um apartamento em Copacabana. É um bando de idiota. É de viajar para Miami. É de comprar uma casa lá. Se você leva o cara para o mato, ele se sente menos à vontade no mato. Eu estou falando do amazonense urbanoide. Se sente menos à vontade no mato do que um paulista do interior. É mesmo? É. Então, a primeira coisa, meu filho, tinha que se começar aí mesmo, em Manaus. Um bombardeio em relação a essa nova geração, começando do pequeno, como Jesus ensinou. Começando, por exemplo, com coleta seletiva de lixo. Porque Manaus é uma das cidades mais enlixaradas do país. Que é isso, cara? Os igarapés porcos, entupidos, igarapés que na minha infância tinha jacaré, peixe à beça, você nadava em água limpa, até bebia a água do igarapé de tão limpo. Hoje são aqueles caldos de esgoto, cortando a cidade, podre. Nossa! É uma cidade que era a Veneza do Norte, cheia de pontes de ferro. Já foi uma cidade charmosa pra caramba. Hoje você vê essas propagandas Manaus a Bela, tem mais nada a ver com a Manaus de hoje, mas a Manaus onde eu nasci era um espetáculo. Parecia uma cidade europeia, do interior da Europa, incrustada na selva, bonita. Nossa. Prédios maravilhosos, alguns vieram de Portugal, da Inglaterra, tudo largo, bitolas largas, ruas largas, muito jardim, muita praça, maravilhosa a cidade. Hoje é um negócio sujo, feio. Meu amigo Arthur Vigílio Neto é o prefeito, foi reeleito agora. Minha irmã foi secretária de limpeza urbana. Em duas gestões, gestão do prefeito Serafim e gestão do Arthur Neto, do Arthur Vigílio Neto. A minha irmã, que é uma pessoa lúcida, consciente, falou, olha, não dá, porque você limpa de um lado, mas a doença é sistêmica. Se não se fizer um investimento em infraestrutura de modo geral e na cultura, antes de ser um problema ecológico imediato e tópico, é um problema cultural. Porque o pessoal joga qualquer porcaria dentro de qualquer vala, de qualquer rio, de qualquer coisa. Então, é educação, meu querido. E tem que começar em casa, ali dentro. Não dá para transferir só para o governo federal. É claro que o grande impacto viria de um governo decente. Agora, um governo, para ser decente, tem que começar pela diminuição ou pela coação tão grande ao esquema corrupto que possa então surgir espaço para a gente pensar outras coisas. Hoje não está dando para pensar nada. Meio ambiente é a última coisa que se pensa no meio dessa avalanche de lama de corrupção para todo lado. Então, se for esperar que o Brasil se torne isto e aquilo, não vai chegar lá nunca. Não vai chegar lá nunca. Aí surgem os internacionalistas, ou seja, são os caras hiperpragmáticos que dizem o seguinte, a Amazônia não merecia ser de um país como o Brasil. Na realidade não merecia mesmo não.
A Amazônia não merecia ser de um país como o Brasil, infelizmente. Mas é do Brasil. E o Brasil tem que ser responsável com o que tem. Mas aí chegam os internacionalistas e gostariam de fazer uma zona franca de cuidados ecológicos na região. Mas a gente sabe que quem tem dinheiro, poder e energia atômica e dá as cartas na ONU, acaba ficando dono do lugar. Como experiências passadas já nos mostraram que aconteceria se continuasse. Mas o Brasil, por outro lado, está morrendo de septicemia. Não dá para a gente se preocupar com a unha que encravou. É uma unha encravada, tem dimensões imensas do ponto de vista global, mas do ponto de vista da preocupação nacional imediata é como uma unha encravada, considerando o resto. Então o que a gente tem que fazer numa hora dessa? Alguém local tem que começar a tratar da unha encravada. Só que eu não vejo praticamente nenhuma iniciativa gritada de peso profético, carismaticamente arregimentadora. Isso tem que ser feito por gente que nasceu lá, que vive lá, que está lá. Eu, pessoalmente, hoje, acho que a Marina Silva seria uma excelente presidente num governo parlamentarista, num sistema parlamentarista. Ela é uma figura impolutamente simbólica. Sim. Numa causa como essa, representar essa e outras causas no mundo inteiro. Eu hoje já não consigo vê-la como uma presidente num sistema presidencialista. De coalizão. Acho que demanda determinadas coisas que não são bem do perfil nem do feitio dela. Agora, uma das coisas que a Marina poderia ter feito era a maior ONG do Brasil, com apoio mundial, porque ela tem cacife internacional para todo lado, para levantar essa bandeira da sustentabilidade mesmo. Você veja, essa seria a bandeira da rede. Mas a rede hoje lida com tudo, mas já tem tempos que a gente não ouve a rede falar em sustentabilidade. Fala em impeachment, está concentrada no Tribunal Superior Eleitoral, entra com processos, leva questões para o STF, está nessa briga política da corrupção. Está falando de política. É o PT de 30 anos atrás. Agora, a bandeira era a sustentabilidade, está no nome. Mas tem um ano que eu não ouço falar nada, pelo menos na grande mídia, não vinculada a eles. E tem mais, os grandes defensores da sustentabilidade no Brasil cansaram um pouco, né? O Gabeira está fazendo um grande programa na Globo News, legal de ver. É maravilhoso o programa do Gabeira. Um dos melhores programas da Globo News é do Gabeira. Maravilhoso. É fantástico. Reencontrou a vocação original dele como repórter. Lindo, lindo. O programa dele é lindo. Agora, ele era uma voz importante em relação à sustentabilidade do Brasil. Meu querido amigo Alfredo Sirquis, que é um dos pais da sustentabilidade no Brasil, está nessa guerra há décadas. Hoje ele preside o Fórum Brasileiro de Meio Ambiente. Mas está cansado. Eu jantei com ele semana retrasada no Rio, lá do lado de casa. Um jantar muito agradável sobre todos os aspectos, mas nós vimos como cansou do esforço não ser nunca estimulado. Então uma nova geração tem que surgir, não é mais para... O Alfredo Sirquis tem experiência sobrando para ser presidente de um fórum brasileiro de meio ambiente. Agora, você, meu filho, com a sua energia, e outros como você na região, vão ter que fazer barulho. Porque quando a gente não tem poder político, a gente tem que ter poder popular. Quando a gente não tem poder institucional, a gente tem que ter grito profético. Quando a gente não tem poder de representatividade oficial, a gente tem que representar um clamor que nasça do contingente, especialmente da juventude, que se una na direção de um grito uno. Porque político tem medo de gente. É só gente unida que começa a fazer político pensar.
Por enquanto, com o tempo já estourado, é isso que eu tenho a te dizer. Que Deus te abençoe a todos que com você se unam. E por que você não encabeça alguma coisa e vai encontrando outros? E a força dos muitos dons podem fazer um feixe mais forte do que vocês possam imaginar até aqui. Vem IVTV, o canal é você.